hoje a intenção aqui é falar sobre avivamento. Como eu já disse anteriormente, avivamento é algo que a gente deseja que aconteça nessa cidade. Alguns aqui já escutaram algumas histórias de avivamento que aconteceu em País de Gales, né, nas Ilhas Hébridas, em Atos 2, e na Rua Azusa, Genebra, na Suíça, nos Estados Unidos, nos anos 70. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais profundo aqui sobre o que é e o que não é avivamento, né? E entender quando vai ser o momento que isso vai acontecer aqui na cidade, amém? Então vamos lá. Aqui em Atos 2 vai dizer o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Glória a Deus. Pessoal, para começar, falando sobre o que é avivamento, eu quero fazer o contrário, na verdade, eu quero fazer o oposto. Quero falar o que não é avivamento e depois a gente entra mais profundo sobre o que é de fato. Tem 3 fatores que eu acho assim, primordial que a gente entende que não é avivamento, né? Primeiro, avivamento não é movimento, né? Ou seja, às vezes a gente vai num culto, numa igreja, ou até na cela, ou qualquer lugar que seja, e a gente vê muito movimento acontecendo, talvez muitas pessoas ali animadas com a música, animadas com a palavra, mas isso não significa necessariamente que está acontecendo um avivamento ali, né? Que a presença de Deus está indo tão profunda ali que as pessoas estão sendo mudadas. Não, né? Às vezes está acontecendo realmente ali um movimento, mas isso sozinho não é avivamento. Então pode ter movimento sem ter a presença de Deus, mas é muito difícil ter a presença de Deus sem ter movimento. Então a gente precisa ter discernimento de Deus, né? O discernimento do Espírito, para saber quando o que está acontecendo no nosso meio é algo que provém de Deus de fato, ou quando é algo que provém apenas de nós mesmos, e ter esse discernimento, né? Às vezes a gente vê, nossa, a pessoa sai do culto, né? O culto pegou fogo, ela fala, nossa, esse culto foi avivado. Não existe esse negócio de ter um culto avivado, né? Deus, toda vez que a gente vê na história, quando ele se moveu, ou até em Atos 2, quando o avivamento começa, não é algo que dura, por exemplo, 2 horas de um culto e acabou, né? O avivamento é algo que ele dura, né? Um período, ele dura, às vezes, anos, como a gente viu no primeiro grande despertamento ou no segundo grande despertamento. Então, não é como se tivesse um período de avivamento e depois acabou. Não é como se Deus ele se animasse com o culto ali, pronto, avivou, e depois que todo mundo acabou o culto, foi embora, ele não quer mais se mover, né? Eu creio, meus irmãos, eu creio no avivamento vindo sobre o Brasil e sobre as nações, um grande último avivamento antes da volta de Jesus, que não vai ser um avivamento onde vão ter homens tentando produzir unção, onde não vão ter homens líderes conhecidos. Eu creio no avivamento global, que é o Espírito de Deus sendo derramado em todas as nações e as pessoas ficando desesperadas, sem entender, né? Eu lembro, por exemplo, do avivamento que eu gosto de comentar, hoje, do País de Gales, quando o Espírito Santo começou a se mover naquela cidade. Eles ficaram mais ou menos uns 2, 3 meses sem ter público para assistir futebol, por exemplo, né? Ou para ir nos teatros ou nesses lugares, porque as pessoas só queriam ficar na presença de Deus. Agora imagina um avivamento tão grande acontecendo no Brasil, que um dia tá rolando ali Palmeiras e Corinthians e não tem ninguém para assistir. Porque tá todo mundo querendo só saber de Deus. Tá todo mundo com uma fome de Deus. Parece impossível, não parece? Mas já aconteceu. Já aconteceu no País de Gales e eu acredito que pode acontecer aqui. Eu acredito nesse mover de Deus, onde vão ser levantadas pessoas em todos os lugares das nações. Pessoas famintas por Jesus, sedentas por Jesus, dispostas a pregar o Evangelho, custe o que custar, independente do risco que elas possam correr. Amém? Talvez esse é o momento que está acontecendo aqui em Paraíso. Nós somos poucos, mas Jesus ele não precisa de um exército a princípio, ele precisa de pessoas dispostas. Ele começou com 12. E olha onde que veio parar. A questão é, o quão dispostos nós estamos para ver isso acontecendo. Então, a primeira coisa que não é avivamento é movimento, né? Não necessariamente quando tem uma coisa ali acontecendo ali, um barulho acontecendo, necessariamente é um avivamento. Outra coisa também que não é avivamento é emocionalismo. Eu lembro uma vez quando eu era mais novo, eu estudava lá no Paraizense, e de uma vez que foi um rapaz, acho que vocês não vão saber porque vocês eram mais novos, né? Mas ele era um palestrante. E ele foi lá nessa escola
e ele começou a fazer uma palestra para a escola inteira. Cara, e a palestra ela era muito, muito assim, emocionante. Ele pegava assim e falava para você fechar os olhos e imaginar um dia que você estava chegando na sua casa e a sua mãe tinha morrido. Tipo assim, era bem pesado, era bem apelativo. Cara, nesse dia, todo mundo, assim, 99% das pessoas que estavam lá na escola choraram. 99% da escola se emocionou, né? Inclusive eu me emocionei na época. Só que depois que acabou essa palestra, você não via ninguém comentando sobre o que aconteceu. Você não via que as pessoas foram realmente marcadas por aquela mensagem. Por quê? Porque o que aconteceu naquele momento foi emocionalismo, né? Ou seja, usar truques... Olha ela aí chegando. Ou seja, eles usavam truques, né, para fazer com que as pessoas se emocionassem, mas não necessariamente dizia que estava acontecendo alguma coisa de Deus naquele momento, ou alguma coisa assim que ia marcar aquelas pessoas para sempre, né? E um fato é, em um avivamento, é possível que emoções sejam geradas. Ou seja, se vier a presença de Deus aqui agora, com certeza muitos de nós vamos chorar, muitos de nós vamos nos emocionar. Então, um avivamento é capaz de gerar emoções, mas emoções não são capazes de gerar avivamento, né? Ou seja, a gente pode vir aqui, colocar uma música que faz a gente chorar, falar de uma forma que faz a gente chorar, e todo mundo ficar emocionado e começar a cair lágrimas, mas não necessariamente está dizendo que realmente o Espírito de Deus está sobre nós, né? Agora, quando vier a presença de Deus, segundo a soberana vontade de Deus sobre nós, é difícil conter as lágrimas. Então, avivamento não é pura emoção, não é puro emocionalismo, não é só pessoas numa igreja chorando ou pessoas numa praça chorando, né? Avivamento é muito mais que isso, ele deixa marcas profundas, não só no momento que acontece, mas também depois. Amém? E por fim, o que avivamento também não é multidão. A gente vê que várias vezes, até na história, né, aconteceu de ter várias pessoas reunidas em algum local, e isso também não dizia respeito se realmente tinha alguém sendo convertido ali, ou realmente pessoas sendo marcadas. Por exemplo, tem um avivamento na África, né, que a Débora até comentou esses dias para trás lá no ESC. Aconteceu um avivamento nesse local e várias pessoas começaram, assim, entre aspas, serem tocadas, né? Começou a mudar suas roupas e tudo mais. Todo mundo ali, né? Eles tinham uma vida totalmente de imoralidade sexual e do nada começou todo mundo a usar terno e as mulheres a usar saia. Aí você olhava, batia o olho e falava, nossa, realmente, tá acontecendo um avivamento aqui, tá todo mundo sendo mudado, tem uma multidão sendo mudada. Só que aí passou algum tempo, chegaram lá naquele mesmo vilarejo e perceberam que estava todo mundo agora bonitinho, com roupa de crente, vestia como crente, falava como crente, tinha roupa de crente. Porém, eles voltaram a fazer todas as coisas que eles faziam antes. Só que agora eles pareciam crentes, né? Ou seja, aparentemente teve uma mudança quando você bateu o olho, mas era uma mudança muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Em contraproposta, a gente tem um avivamento que aconteceu nos anos 70, o Jesus Movement, que naquela época tinha muito hippie, drogado, né? Galera nessa vibe aí, né? E a presença de Deus começou a tomar esse pessoal. Era tanta gente querendo batizar que eles tinham que batizar na praia, porque não cabia na igreja. Aconteceu um mover tão grande entre os jovens que não cabia nas igrejas, né? Só que, quando eles começaram a receber Deus e entregar a vida para Jesus, eles não mudaram sua roupa do dia para a noite, né? Eles não mudaram o seu jeito hippie do dia para a noite. Eles iam para a igreja descalços. Então, alguns legalistas religiosos olhavam para aquilo e falavam assim, não está acontecendo nada. Só que, por exemplo, quando você vai pesquisar na internet, avivamento dos anos 70, eu fiz isso e convido vocês a fazerem também. E você pesquisa lá no YouTube, seja onde for, e você começa a ver os comentários, hoje em dia, aí você vê lá um monte de gente de cabeça branca falando assim, eu estava no dia que aconteceu esse avivamento e eu permaneço até hoje. Cara, vários, a maioria dos comentários é assim, eu estava nesse dia sendo batizado na praia e eu tô aqui até hoje. Por quê? Porque veio o Espírito de Deus sobre aquele povo e eles começaram a ser transformados, mas primeiro de dentro, para depois começar a mudar pro lado de fora, né? Que é algo realmente que acontece espontaneamente. Agora o problema é quando eu quero pregar para alguém e eu primeiro imponho que ela precisa mudar, né? Por fora para depois ela receber algo por dentro, enfim. Mas avivamento também não é multidão, não é só pessoas reunidas, amém? Agora, se tudo isso não é avivamento, o que será que é? O que será que é avivamento? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nas escrituras a gente nunca vai encontrar a palavra avivamento, igual eu estou falando aqui para vocês. Na verdade a gente encontra alguns derivados, por exemplo, aviva a tua obra, se não me engano lá em Abacuque, vivifica-nos. Mas apesar de não ter essa palavra avivamento,
nós percebemos que várias vezes durante as Escrituras, nós vamos ver que tem várias passagens que refletem e mostram o que é avivamento. Por exemplo, lá em Ezequiel 37, vai dizer assim que pelo Espírito, o profeta Ezequiel foi levado a um vale de ossos sequíssimos, né? Então pensa chegando num vale de ossos secos, tipo um cemitério, né? Cheio de ossos secos, assim no chão. Tudo, osso tudo seco assim, realmente você fala assim, nossa, realmente não tem vida aí. Mas, em dado momento, Deus vai olhar para Ezequiel e vai falar para ele assim, profetiza sobre o vale de ossos, e eles tornarão a viver. Você iria acreditar nisso? Mas Ezequiel acreditou. E ele começa a profetizar, e quando ele profetiza, aqueles ossos que estavam todos sequíssimos começam a se juntar. Alguns ossos começam a ter, a colocar pele sobre eles, nervos. E quando vê, eles se tornam corpos vivos novamente. Aí eles viram corpos novamente. A Bíblia fala que sobre aquele vale de ossos secos se virou um exército, né? E depois o Espírito vem sobre aqueles corpos, aquele exército, e eles tornam a viver de fato. Esse é o melhor exemplo do que é um avivamento. Avivamento, a palavra significa trazer de volta aquilo que estava morto. Então, se a gente quer ver um avivamento na cidade de São Sebastião do Paraíso, a gente quer ver o quê? Pessoas que estão mortas em seus pecados, sendo alcançadas pelo Espírito de Deus e voltando a viver, né? Um dia eu estive morto em meu pecado. Talvez você também esteve, né, antes de encontrar Jesus. Mas Jesus, ele vem, segundo sua soberana vontade, segundo sua soberana graça, nos encontra e nos puxa para Ele mesmo. E Ele é a vida eterna. Então, avivamento é trazer de volta aquilo que está morto. Se essa cidade não conhece Jesus, nós vamos pregar o Evangelho e orar para que, segundo a soberana vontade de Deus, essa cidade se arrependa e seja salva, em nome de Jesus. Amém? Isso é um avivamento, é quando o Espírito vem e traz vida para aquele ambiente ou para aquelas pessoas que estão reunidas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? Não existe a palavra avivamento, mas o significado dela existe. Agora, nós temos 5 coisas que acontecem em um avivamento, 5 faces de um avivamento. Claro que tem muito mais, mas eu prefiro enfatizar 5 aqui hoje, que está nesse texto que a gente acabou de ler, né? Olha, o texto de Atos 2, versículo 1, ele vai falar: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa palavra reunidos, no original grego, significa homotumadon, que é com uma só mente, com uma só paixão, com uma só visão. Ou seja, em um avivamento, o que nós esperamos que aconteça é unidade, né? Dificilmente, meus irmãos, eu não posso falar que nunca, mas dificilmente vai acontecer um avivamento, né? O avivamento na igreja tal, né? Aconteceu um avivamento lá e pronto, acabou. Por exemplo, quando a gente vê lá o primeiro grande despertamento, que foi com George Whitefield, Jonathan Edwards, eles estavam em locais diferentes, né? Tinha outros pregadores também, mas o Espírito de Deus começou a se mover sobre aquele local. E ao mesmo tempo que se movia sobre a Inglaterra, também se movia sobre os Estados Unidos, né? Então, assim, o avivamento de Deus, ele causa uma unidade, não só em questão de pessoas reunidas, assim como a gente vê aqui no texto, mas também, que, por exemplo, o Espírito Santo começa a fazer algo lá em Asbury, como aconteceu, e isso também começa a ser soprado aqui, né? Começa a ser soprado em outros lugares de forma soberana, né? Algo que a gente não consegue entender. Agora, eu te pergunto, vai chegar o dia em que todos nós seremos totalmente iguais, pelo menos aqui na Terra, que a gente vai pensar igual, que a gente vai viver igual? Dificilmente, né? Hoje em dia já não é assim, a gente já não tem totalmente plena concordância em tudo que a gente faz. Porém, quando a gente vê aqui que esses homens estavam reunidos, não diz respeito assim que a personalidade deles era igual umas das outras, mas que eles tinham uma mesma visão, né? Pensa como se fosse uma orquestra musical. Cada um aqui é um tom e uma nota, né? Mateus é uma nota, Amadeu é outra nota, eu sou outra nota. Cada nota, cada instrumento, tudo isso tem um som diferente, sim ou não? E se a gente tocar todos os sons ao mesmo tempo de forma desordenada, vai parecer que tá uma bagunça, né? Ninguém vai conseguir decifrar o que está acontecendo ali. Mas, se vem um maestro e ele começa a orquestrar isso, mesmo que sejam sons diferentes, vai ocorrer uma harmonia, né? Então, quando a gente vê que esses homens estavam reunidos com uma só mente, eles poderiam ser homens muito diferentes. Os próprios 12 discípulos de Jesus, eles eram muito diferentes uns dos outros. Mas quando eles são orquestrados pelo Espírito Santo de Deus, ainda que eles tenham grandes diferenças, aquilo começa a se harmonizar.
Porque segundo a liderança e a direção do Espírito Santo de Deus, eles começam a ter uma mesma visão, o mesmo propósito. Cara, você pode ser totalmente diferente de mim. Você pode torcer pro Corinthians, né, pro Flamengo, olha que tristeza. Mas ainda assim, se o Espírito Santo estiver nos liderando, e se nós estivermos andando no Espírito, cara, com uma só mente, com uma só visão, a gente vai alcançar essa cidade vai ser salva em nome de Jesus. Amém? Então a primeira fase do avivamento é unidade. O avivamento ele tem essa característica, ela traz unidade, né? Outra coisa também que vai falar aqui no texto é, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Imagina se isso acontece agora, hein, galera? Se do nada aqui o céu abre e vem um som como de um vento. Quem é vertigista? Então, a Bíblia diz que vem um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Cara, isso aqui é muito profundo. Por quê? Lá na frente no texto a gente vai ver que as pessoas foram cheias. Quem já leu Atos 2 aqui? Vocês viram que depois, daqui a pouco ali no texto, eles vão ser cheios, né? Cada um que está ali vai ser cheio do Espírito Santo. Só que antes, Atos 2 está falando que a casa foi cheia, né? Que esse som veemente, ele veio do alto, esse som veemente impetuoso, e ele encheu toda a casa. Então, antes da gente falar sobre o enchimento no Espírito no indivíduo, em cada um, nós vamos falar sobre o enchimento do Espírito no ambiente. Há uma transformação do ambiente quando a presença de Deus manifesta mais sobre aquele local, né? Por exemplo, eu não sei como que é a sua casa hoje, mas eu tenho certeza que se a presença de Deus e do Espírito Santo vier sobre aquela casa, meu amigo, vai ter uma transformação. Nós vemos, por exemplo, o avivamento que ocorreu na Coreia do Sul, e é muito louco, porque antes a Coreia do Sul, eles eram totalmente considerados um país de terceiro mundo, né? Um país muito pobre. E quando a presença de Deus começa a tomar aquele local de maneira, assim, que nunca tinha ocorrido antes, eles passam de potência de pobreza para ser uma potência mundial, né? Hoje em dia a Coreia do Sul ela é reconhecida por isso, é quase uma potência mundial de fato. E muito porque a presença de Deus invadiu aquele local. Amém? Amém, seu Então eu acredito nisso, meus irmãos, que a presença de Deus é capaz de transformar a sua escola, ela é capaz de transformar a sua casa, aonde quer que você estiver, né? Se o avivamento irrompe hoje, né, sobre uma fábrica, por exemplo, meus queridos, aquele local vai ser transformado. Eu lembro, por exemplo, da história do Charles Finney, no segundo grande despertamento. Ele diz que ele começa a entrar numa fábrica e aquela fábrica tinha uma situação muito precária, né? E todo mundo assim trabalhava de forma assim, era quase escravidão, né, praticamente. Ele diz que ele entra naquele local e só dele entrar naquele local, ele fala que as pessoas já começam a se arrepender. Soberanamente, as pessoas já começam a chorar, a se arrepender. E ele passa dias ali pregando naquela fábrica e várias pessoas entregando a vida para Jesus. Então, eu acredito nisso, numa transformação do ambiente. A presença de Deus irrompendo sobre lugares e esses lugares nunca mais sendo os mesmos, amém? Não é poucos casos de avivamento que a gente vê que as pessoas, por exemplo, os bares começam a fechar, né, que as imoralidades começam a diminuir, porque de fato o ambiente também começou a ser transformado. Em terceiro aqui, vai dizer o seguinte: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A palavra que foram vistas, ela diz para nós o seguinte: eles não só sentiram, né, o Espírito Santo enchendo eles, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Em um avivamento, nós também vamos encontrar uma manifestação visível de algo acontecendo, né? Não vai ser algo apenas que vai acontecer aqui dentro, mas a gente começa a ver coisas acontecendo também, a gente começa a ver lugares, né, que a gente nunca ia imaginar que a presença de Deus ia estar naquele local, e a gente começa a ver isso acontecendo. Então, existe também uma face do avivamento que é uma manifestação visível. Isso pode acontecer. O quarto aqui vai dizer o seguinte: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui ele vai falar sobre cada um de maneira individual. Então nós vamos perceber que o avivamento ele vai vir sobre aquele pessoal, aqueles que estão reunidos ali em Atos 2 em Jerusalém, né? Vão encher aqueles homens, só que não é como se Deus estivesse tratando por atacado. Ele vai trabalhar com essa multidão e acabou. A Bíblia fala que eles encheram e as línguas pousaram sobre cada um deles. O avivamento coletivo ele só pode ser sustentado, claro, segundo a soberana vontade de Deus, mas também por um avivamento pessoal de cada um. Eu não posso tentar me aquecer com o fogo do altar que o Miqueias está colocando, porque senão eu estou
vivendo ali, né, do que ele está recebendo de Deus apenas, né? E eu vou acabar morrendo de fome, vou acabar morrendo de sede. Se eu estiver só pegando ali do fogo que ele está experimentando no altar. Agora, todos nós precisamos de um relacionamento pessoal com Jesus. E todos nós precisamos de ser avivados pessoalmente, né? Por exemplo, você pode ir na igreja, você pode ver o pastor pregando, você pode ver vídeos na internet de alguém pregando, você pode ver os seus pais falando de Jesus, você pode ver a sua família orando, mas isso não significa que você também está em Deus, né? Que você está sendo espiritualmente ali alimentado também. A verdade é que todos nós precisamos também de ter esse relacionamento pessoal e dessa fome e busca pessoal por mais de Deus, né? O avivamento coletivo ele só é sustentado por um avivamento pessoal. Amém? E por fim, vai falar assim que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meus irmãos, esse último tópico, ele vai dizer muito a respeito do que a gente vai fazer agora, depois que a gente terminar de falar aqui e começar a pregar na rua. Que é, esses homens, eles foram cheios do Espírito, mas eles não foram cheios apenas para ter uma experiência diferente com Deus, apenas para sentir um arrepio. Aqui no final do texto, nós vamos ver que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E nesse texto, nós estamos vendo sobre o dom de falar em outras línguas idiomáticas. Ou seja, eles começaram, capacitados pelo Espírito Santo, a pregar o Evangelho e várias pessoas que estavam lá, mesmo que eram de outras regiões, começaram a entender na sua própria língua. Ou seja, mesmo sem saber, eles começaram a falar outros idiomas ali, pregar o Evangelho, e as pessoas que estavam ali começaram a receber isso, né? Então essas outras línguas que a gente vê aqui é diferente, por exemplo, de orar em línguas, né? Ou o pessoal chama de línguas estranhas, que Paulo vai falar lá na frente. Isso aqui que a gente está vendo é um dom de línguas idiomático e evangelístico. Ou seja, eles não foram cheios apenas para ter uma experiência. Eles foram cheios para serem capacitados para a pregação do Evangelho. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente tem muito mais capacidade para pregar o Evangelho nas ruas, para pregar o Evangelho aonde quer que a gente vá, né? Quando a gente tenta pregar o Evangelho nas ruas, por exemplo, ou tenta fazer ali uma ação ali evangelística, mas a gente não é cheio do Espírito Santo, a gente não passa tempo em secreto com Deus, cara, a gente está só fazendo um bem social, né? A gente está só fazendo ali algo ali que vai impactar a sociedade, mas não significa que é nada de Deus, né? Agora, quando nós somos cheios do Espírito e nós andamos no Espírito, nós somos capacitados pelo alto para pregar o Evangelho. E que através daquilo que Deus coloca na nossa boca, pessoas se arrependam e sejam salvas. Amém? Então, a ideia, rapidamente aqui antes da gente ir para as ruas, o fogo aceso que a gente faz aqui mensalmente, né? Tenta fazer pelo menos mensalmente, é o momento onde a gente vai junto aqui, né? Orar pelas pessoas, pregar nas ruas. Mas como eu falei lá no primeiro fogo aceso, se vocês e eu também, se a gente pregar nas ruas só quando vier no fogo aceso, meus irmãos, então também não está valendo de nada, né? A ideia é que a gente só acenda uma fagulha aqui, mas que a gente volte para as nossas casas diferentes, né? É que a gente vá para outros lugares com um desejo de pregar o Evangelho onde quer que a gente vá. Amém? Então, que nós possamos sair desse fogo aceso aqui hoje com um desejo e fome de ter um relacionamento pessoal com Jesus e de buscar e clamar e orar para o avivamento se rompendo sobre essa cidade. Amém? Pode ser? Glória a Deus. Vamos orar então para a gente já ir para a rua?